Hello everybody, how are you doing today? Fine? Welcome to our English class. Bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de inglês. Vamos seguir aqui os procedimentos sanitários, usando primeiramente o higienizador de mãos, ou hand sanitizer. Tirei agora máscara. Face mask ou face covering. Bom, pessoal, sou o Teacher Carlos e espero que todos estejam se cuidando e ao mesmo tempo acompanhando com afinco as nossas aulas e fazendo as atividades lá no portal Escola em Casa. Toda semana tem exercícios. E na sua escola também, que de algum jeito está oferecendo o plano de estudos tutorados que complementam nossas videoaulas. E vocês estão acompanhando também os componentes curriculares, matemática e ciências, o tema O Mundo em Transformação. E o inglês também traz uma importante contribuição acerca desse assunto. Hoje temos muito vocabulário e estrutura de língua inglesa para a gente estudar, tá bom? E vai uma sugestão para a aula de hoje. Pegue um lápis e papel para uma pequena atividade que faremos, ok? Let's get started. Já parou para pensar o quanto que o planeta mudou só no começo deste século? Em todas as áreas do conhecimento tivemos avanços fantásticos, né? Na medicina, na agricultura, na educação, nas comunicações, na energia, nos transportes, enfim, melhoramos muito em muitos aspectos. No entanto, percebemos que o progresso que traz benefícios a alguns pode prejudicar outros. A qualidade de vida que uns usufruem, outros não a possuem. E por causa dessa, digamos, desigualdade que já ocorre há muitos anos, o padrão de vida que temos torna-se insustentável. Compromete o das gerações futuras. Assim começamos a entender o que é sustentabilidade em um mundo em transformação. E o que a ONU, a Organização das Nações Unidas, vem fazendo para atingir metas até 2030. Let's go! What's the meaning of sustainability? Qual o significado de sustentabilidade? É mais ou menos assim. Nós temos as nossas necessidades, alimentação, educação, cuidar da saúde, de ser respeitado pelas nossas origens e crenças, acesso à internet, usufruir das inovações tecnológicas, de ter meus direitos como um cidadão respeitados, de ter um emprego, não é? Mas será que os seus futuros filhos e os filhos dos seus filhos teriam essas mesmas necessidades atendidas? É aí que está a questão. O conceito de sustentabilidade está aí. Vamos ver aqui na tela uma definição em inglês do que é sustentabilidade. Sustainability focuses on meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. Isto é, sustentabilidade concentra-se em atender às necessidades do presente sem comprometer a habilidade das futuras gerações em atender às delas. Ou seja, se a geração de hoje não cuidar do essencial para a vida, como ficará a geração futura? Então, sustentabilidade, segundo os estudiosos, possui 3 pilares: economic, environmental e social. Economic, econômico; environmental, ambiental; e social, igual em português, social. O primeiro pilar, segundo os estudiosos, tem uma relação com profits, ou seja, lucros, pois a geração de empregos gera renda, o que proporciona consumo e mais produção de bens. Sem um fator capital que domina desde a Revolução Industrial, a máquina não gira, né? Então, exemplo desse delicado sistema é o que acontece atualmente com o desemprego, causado pela Covid-19. A indústria parou de produzir e prejudica um ciclo de negócios, obrigando muitas empresas a fecharem as portas. Sem o que vender, acontecem as demissões e sem renda não há como comprar. Outro pilar, que é o environmental, já se refere às consequências
planetárias, planet, isto é, ao uso dos recursos naturais e do ecossistema, que afeta toda uma cadeia alimentar, seja em terra e principalmente no mar. Um ecossistema danificado causa impacto na produção e geração de empregos. E por último, o social, e que está ligado às pessoas. People, o bem-estar, cuidado com a saúde, com a educação, lazer, inclusão, proteção, que depende de todos os dois pilares para que se concretize com segurança. E a Organização das Nações Unidas criou em 2015 o projeto a nível global chamado Sustainable Development Goals, algo assim como os Objetivos para um Desenvolvimento Sustentável, a serem alcançados até 2030. São ao todo 17 objetivos e cada um é uma parte delicada desses pilares que acabamos de estudar. Olha, é verdade que devido à pandemia da Covid-19, os objetivos ficaram ainda mais desafiadores, não é? Tanto é que o site do SDG, ou SDG, que é a sigla desse projeto, detalha no contexto atual como está cada objetivo. Como eu disse, são 17 e nesta aula vou mostrar 5 para você. Pegou o lápis e papel que pedi lá no começo da aula? Ok, então vamos projetar na sua tela 5 goals, 5 objetivos. Eles vão aparecer em inglês como estão no site. Na folha, numere assim, ó, desse jeito. 1, que refere-se ao número do objetivo. 2, 4, 5, e vamos dar um salto. Vamos lá no number 11. Cada number refere-se a um objetivo. Eu quero que você observe cada ícone, os dizeres e anote com uma ou duas palavras do que se trata. Você vai ter 10 segundos para cada objetivo. Começou? Vamos lá. No poverty. Zero hunger. Quality education. Gender equality. E por último, sustainable cities and communities. Então, na tela, vamos corrigir e entender um pouco mais cada um deles, tá bom? Vamos lá. Primeiro, number 1, nós temos aí uma palavra nova. Então, nós vamos circular a palavra aqui para vocês, ó. Poverty, que é pobreza. Esse no, indicando que esse substantivo, né? Zero. Então, não tem, é sem pobreza. A ONU resume numa frase esse objetivo. End poverty in all its forms everywhere. Então, o que seria isso, né? Terminar com a pobreza em todas as suas formas e em toda parte. Observe uma palavra nova, nós circulamos e colocamos à parte. Talvez você esteja aí perguntando por que esse ícone, né? Bom, é importante reconhecer que uma mensagem não se transmite apenas por palavras, mas também por ícones. E aqui temos agrupamentos com adultos e crianças. Isso quer dizer que a pobreza coloca em risco grupos mais vulneráveis, especialmente as crianças, que precisam estar amparadas. Por isso, elas estão entre os adultos. A cor vermelha é chamativa, nos dá uma ideia de urgência, algo prioritário. E aí, sempre temos algumas questões, né? Então, olha só, no próprio documento da ONU, tem uma pergunta feita para todos nós, que não é somente apontar, não é só apontar os problemas, mas também devemos buscar algumas sugestões de solução. Então, claro, com a participação dos governos e da população. Por isso encontramos essa pergunta aqui em todos os objetivos. No caso do Goal number 1, temos What can I do about it? O que eu posso fazer a respeito? Entre várias ações, né, que o site sugere,
nós temos esta aqui, engage yourself in policymaking. Observe a frase, you should engage yourself in policymaking. Bom, isso quer dizer, você deveria se engajar em formulação de políticas. Should. Should, ele é um modal verb, isto é um verbo modal. Ele serve para indicar uma série de coisas, como, por exemplo, dar recomendações, sugestões, ou até mesmo alguma coisa obrigatória. Neste caso, são sugestões. No caso da frase, está na forma you should engage yourself, não é isso? Vamos pensar em outro contexto. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja com dor de dente. Oh, you got a toothache. E o amigo fala para você, você deveria ir ao dentista. Não é essa a ideia? No inglês, iremos usar o should. Algo assim. You should go to the dentist. You should go to the dentist. Observe, temos o sujeito, o verbo modal, modal verb, seguido do verbo principal go. Eu vou colocar para você em vermelho. Olha, should, seguido do verbo. Tá bom? Should não muda com os pronomes. Vai ser sempre assim. I should, you should, he should, we should, they should. Não muda. O should, a forma negativa dele, é só colocar o not. Should. Aí põe o not. Aí fica shouldn't. Nós juntamos o not com o should. Aí fica shouldn't. Então, algo que você não recomenda, não é? Algo, por exemplo, você não deveria ignorar essa dor. You shouldn't, aí coloca o verbo. No caso, ignorar, ignore. You shouldn't ignore the pain. Certo? Para fazer pergunta, a gente apenas inverte o should, mas não é tão comum encontrar essa forma, tudo bem? Então, a frase é, você deveria se engajar na formulação de políticas. Aqui não necessariamente é política vinculado a governo, inclusive a palavra nesse sentido é outra, aqui é policy, é conhecer as ações que podem proporcionar geração de renda. Política no sentido de governança de um estado ou de uma nação, no inglês, é politics. E é bom não confundirmos com police, que é polícia. Na frase, usamos o should. Olha só, vamos para o number 2. Temos aqui uma palavra nova, hunger. Hunger é fome. Zero hunger, fome zero. A cor de fundo é um laranja mais escuro, não é? Sugere vida. E sem alimento, não há vida. E aqui um prato de comida quentinho, né? Estilizado. Qual é a finalidade deste objetivo? Vamos ler a ideia. Tá? End hunger, achieve food security and improve nutrition and promote sustainable agriculture. Então aqui, terminar com a fome, alcançar segurança alimentar e nutrição melhorada e promover agricultura sustentável. A number 2, assim como todas as demais, traz perguntas de como podemos ajudar a concretizar esses objetivos. No caso da number 2, nós temos What can we do to help? O que podemos fazer para ajudar? We should support local produce and market. Ou seja, nós devemos apoiar a produção local. Produção refere-se a hortifruti granjeiro. Local produce and market. Então, apoiar, né, a produção local e o mercado local. E a número 4 traz no ícone a notebook and a pencil, que sugere uma escola, notebook e pencil. E a cor vermelha escura, ainda mais urgente, não é? Este objetivo ficou fácil de entender por causa das palavras cognatas. Educação de qualidade. Para quê? Vamos ler? Que fala, Education is the key to escaping poverty. Educação é a chave, observe, para escapar da pobreza. Poverty, nós vimos antes. Segundo uma análise global da ONU, publicada em 2015, mostrou que a cada ano de escolaridade,
aumenta em até 10% a renda da pessoa e quase 200 milhões de pessoas poderiam sair da pobreza se alunos de países de baixa renda, apenas com habilidades de leitura básica, estivessem na escola. Imagine isso a níveis acadêmicos. E a pergunta, o que podemos fazer? What can we do? We should ask your government to place education as a priority in both policy and practice. Isto é, nós deveríamos pedir ao governo para colocar a educação como prioridade, tanto na política quanto na prática. A number 5 entra em Gender Equality, o símbolo no ícone indicando o sexo ou gênero, masculino e feminino. E o sinal aqui de igual. Então temos a igualdade de gênero, Gender Equality. Achieve gender equality and empower all women and girls. Observe, achieve, já vimos que é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, garotas. E a pergunta, what can we do to fix these issues? O que podemos fazer para reparar ou consertar esses problemas? Se você for uma garota, if you are a girl, a frase, you should stay in school to empower your female classmates. Então você deve ficar na escola para empoderar as suas colegas de sala. O que é empoderar exatamente, teacher? Empoderar é dar voz, dar responsabilidades, agir da mesma maneira que alguém já privilegiado age, afirmar a identidade, as origens. If you are a woman, you should defend equal opportunities. Se você for uma mulher, você deve ou deveria defender oportunidades iguais. If you are a boy or a man, you should help girls and women to achieve gender equality. Se você for um garoto ou um homem, você deveria ajudar garotas e as mulheres a alcançar a igualdade de gênero. Ou seja, direitos humanos são para todos e não para alguns. E chegamos aqui a um ponto crucial no mundo em que está em transformação. São as cidades. No ícone number 11, número 11, temos diferentes construções e a cor laranja novamente simbolizando algo vital. Comunidade. Você conseguiu escrever cidades e comunidades sustentáveis? Muito bom. E qual é essa finalidade? Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable. Tornar as cidades inclusivas, seguras, resilientes, ou seja, resistentes às catástrofes ou a problemas e sustentáveis. Eficiente em todas as áreas, para que as gerações futuras possam usufruir dos seus serviços. What can I do to help achieve this goal? O que eu posso fazer para alcançar este objetivo? You should take an active interest in the governance and management of your city. Você deveria ter um interesse ativo na governança e gerenciamento da sua cidade. Governança aqui é referente a governo mesmo. E para isso, é necessário o envolvimento na política. Você pode ter ótimas ideias para a cidade e podem ser colocadas em prática com a sua participação na política, certo? Mas, teacher, eu tenho uma preguiça de agir, de me envolver com essas causas. Prefiro ficar de buenas. Bom, olha ao seu redor, no seu quarto, na sua sala. Tudo isso que você está vendo é o que foi gerado por outras pessoas, de algum jeito. Agora, visualize mentalmente uma cidade como a nossa, Uberlândia. A pandemia deu uma diminuída no movimento, né? Nós sabemos que isso é temporário, né? Mas veja os serviços que ela oferece e o comércio vivo e atuante. Percebe? Ela existe porque há geração de empregos. E empregos levam ao consumo. Mesmo assim, né? Aquela preguiça pode falar mais alto. Então vamos ao The Lazy Person's Guide to Saving the World. Ou seja, o guia do preguiçoso para salvar o mundo. Isso está lá no site da ONU, nas SDGs. Está lá. Né? Então, vamos ver quais seriam algumas dicas. Né? São muitas dicas. Eu peguei algumas. Então, olha o que o Sustainable Development Goals preparou para esse grupo que quer ajudar. Mas tem preguiça. Vamos ver. São 4 níveis, tá? 4 níveis. 4 levels. Cada nível
tem dezenas de coisas. Então, peguei algumas coisas só para nós. Olha só. Stay in touch with the social media at Global Goals UN. Você deveria ter contato com mídias sociais, não é isso? Olha só que interessante, né? Então vamos observar o Twitter. O Twitter tem uma linguagem concisa, traz em apenas 140 caracteres, letras, espaços, o assunto. O poder de síntese é imenso e é comum os dizeres follow the thread, segue o fio, quando é necessário escrever um outro post para continuar o raciocínio. Veja este post de uma professora a respeito de um aluno dizendo: não irei desperdiçar minhas frutas e legumes, na imagem abaixo. I will not waste my fruit and vegetables. Level 2, no Guia do Preguiçoso. Order delivery food. Frase com should. You should order delivery food. Você deve pedir comida por delivery. Level 3, nível 3. Go biking, take a walk or use public transport. Com should, you should go biking, take a walk or use public transport. Isto é, você deveria ir de bicicleta, fazer uma caminhada ou usar o transporte público. Vai usar o carro? Então, seja do level 4. Você deve guardar as viagens, carro, quando você estiver em um grupo grande. Aqui em inglês, you should save the car trips for when you've got a big group. E mais um, do level 4. Use apps to show the best routes for your destination. A frase com should, you should use apps to show the best routes for your destination. Ou seja, você deve usar aplicativos para mostrar as melhores rotas para o seu destino. Os apps que mostram mapas e rotas é a maneira mais interessante de se deslocar numa cidade em constante crescimento. Com uma linguagem gráfica verbal que combina ícones, linhas, cores e até áudio, torna bem mais interessante um passeio pela cidade ou até mesmo uma viagem, não é mesmo? E por falar em deslocamento, não é? Que tal recordarmos ou aprendermos em inglês alguns meios de transporte? Vamos lá? Vamos ouvir e repetir. Car, taxi, plane, ship, subway, bus, truck, train, motorcycle, bike. What's the best way to move around the city? Qual é a melhor maneira de se locomover em uma cidade? Das opções, eu tirei algumas, porque está de uma cidade, né? Tirei navio, ship, etc. Você marcou qual? Bike? Interessante. Então, como você respondeu bike, falamos assim. By bike. Usaremos esta preposição antes de meios de transporte. Todos eles, tá? Então, by bike, by car, by bus e etc. Ah, mas teacher, eu gosto de andar. Ótimo, parabéns, certo? Parabéns, congratulations. So, walking is your favorite. Ou você pode falar on foot. On foot, assim. On, preposição, foot. Certinho? Hoje você conheceu um projeto a nível global que a ONU faz para que 17 objetivos possam ser alcançados até 2030. É um mundo em transformação. Tem que pensar em sustentabilidade, cuidar do hoje para que o amanhã seja garantido para as gerações futuras. O envolvimento de todos nós é fundamental. E também aprendemos o modal verb should. Analisamos como as mensagens usam recursos de persuasão para atrair a atenção do público. Tá bom? Não se esqueça no portal Escola em Casa, tem atividades, tá? E para terminar a aula, nós vamos formar aqui uma frase juntos, tá bom? Bom, pessoal, o Vaguinho aqui vai me ajudar a montar uma frase em inglês aqui no quadro, tá certo? Vamos lá, Vaguinho? Primeiro ele vai seguir os protocolos sanitários. E aí, vamos trabalhar. Vou colocar primeiro aqui. Vou pegar o you. Qualquer um deles, certo? Tem dois e parece. Não, é esse mesmo. É o you. Vou pegar o care, lá o verde ali, ó.
Está aí a frase montada. E eu queria agradecer aqui o Vaguinho, da equipe técnica da TV Universitária. A frase é: If you care about the future, be the change. Se você se importa com o futuro, seja a mudança. Thank you very much. Live long and prosper. See you. Bye bye.